Antes de começarmos essa viagem deliciosa aos anos 80, deixa o like e se inscreve no canal. Assim você apoia esse conteúdo e não perde as próximas receitas nostálgicas. Hoje você vai conhecer um prato que fez parte da vida de milhares de famílias brasileiras, o famoso cannelloni de presunto e queijo feito com massa de panqueca. Um prato simples, barato, mas cheio de histórias. E claro, muito sabor. Era domingo. A TV de tubo ligada na sessão de filmes da tarde. A toalha florida sobre a mesa, talvez de plástico, mas sempre limpa. E na cozinha, aquele cheiro delicioso de molho de tomate caseiro se espalhando pela casa. Se você viveu os anos 80, provavelmente já sentiu esse momento. A mãe ou a avó preparando uma pilha de panquecas para enrolar como cannelloni. Era quase um ritual familiar. A gente ficava em volta da mesa, esperando a primeira panqueca sair quentinha da frigideira, só para roubar um pedaço antes de todo mundo. Lembra disso? Era uma época em que a comida não era só para matar a fome, ela era o centro da reunião. A gente não tinha celular, então a nossa atenção estava toda ali, naquelas panquecas dourando, no som da TV e na conversa que rolava e solta. Era simples, mas era tudo o que a gente precisava para ser feliz naquele momento. Mas por que essa receita era tão popular? Bom, os anos 80 foram uma época de muita criatividade na cozinha brasileira. O dinheiro era curto para muita gente. A inflação era uma loucura, mas a vontade de reunir a família era enorme. A solução: receitas econômicas, gostosas e que rendiam muito, como panqueca. Com poucos ingredientes, você fazia uma refeição completa para todo mundo. E foi assim que nasceu o que a gente pode chamar de cannelloni brasileiro, uma adaptação genial. Usando a massa de panqueca, recheada e gratinada no forno com bastante molho e queijo. Era o prato perfeito para o almoço de domingo, porque era fácil de fazer e todo mundo amava. E tem umas curiosidades dessa época que são muito legais. Muitas mães, para adiantar a vida, já faziam as panquecas no sábado à noite, deixavam na geladeira e no domingo era só montar e levar ao forno. Era um jeito de garantir o almoço sem passar a manhã inteira na cozinha. Esse prato também virou tradição em festas de batizado e aniversário, sabe? Aqueles almoços em casa com um monte de travessa na mesa. Com certeza uma delas era de cannelloni, e a combinação de presunto e queijo era a favorita por um motivo simples. Agradava as crianças. Não tinha erro! Era o recheio que todo filho comia sem reclamar. E em vários lares, quando começava a subir aquele cheirinho de cebola refogando para o molho, já era um sinal. Tem visita chegando. O cannelloni era prato de receber gente, de casa cheia. Enquanto a massa dourava na frigideira, uma de cada vez, sempre surgiam conversas. Aquele tio contando uma história exagerada que todo mundo já sabia, mas ria do mesmo jeito. As crianças correndo pela casa, fazendo a maior bagunça. E a avó dizendo: panqueca combina com mesa cheia, com família reunida. E realmente combinava. Esse prato era tão especial porque ele tinha um ingrediente secreto que hoje em dia anda meio em falta. Tempo em família, sem pressa, era o tempo de esperar cada disco de massa ficar pronto, o tempo de enrolar cada cannelloni com cuidado, o tempo de esperar o queijo gratinar no forno. Era o tempo que a gente passava junto, conversando, rindo e criando memórias ao redor da comida. Era um carinho transformado em refeição. Então, vamos ao que interessa. Chegou a hora de preparar essa delícia. Vamos para a receita do clássico cannelloni de panqueca, que marcou uma década. Primeiro, a massa. No liquidificador, você vai colocar 2 ovos, 1,5 xícaras de leite, 1 xícara de farinha de trigo, uma pitadinha de sal e 1 colher de sopa de óleo. Agora é só bater tudo até a massa ficar bem lisinha e homogênea, sem nenhuma bolinha de farinha. Simples assim. Com a massa pronta, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Se precisar, unte com um pouquinho de óleo ou manteiga, só para garantir que não grude. Despeje uma concha pequena de massa no centro da frigideira e vá girando para espalhar e formar um disco fininho. Deixe dourar de um lado, vire com cuidado e doure do outro. Repita esse processo até acabar toda a massa, empilhando os discos de panqueca em um prato. Agora, o recheio e a montagem. Pegue um disco de panqueca,
Coloque por cima uma fatia de presunto e uma fatia de queijo mussarela. Enrole como se fosse um rocambole, com cuidado para ficar bem apertadinho. Vá fazendo isso com todos os discos e reservando. Enquanto isso, vamos preparar o molho, que é a alma do prato. Em uma panela, derreta uma colher de manteiga e refogue meia cebola, bem picadinha até ficar transparente e cheirosa. Em seguida, adicione uma lata de molho de tomate. Tempere com sal e orégano a gosto. Deixe o molho apurar por alguns minutinhos em fogo baixo para pegar bem o sabor. Tudo pronto? Hora de montar na travessa. Espalhe um pouco do molho de tomate no fundo de um refratário. Isso vai evitar que os canelones grudem e ainda vai los mais suculentos. Acomode os canelones enrolados, um ao lado do outro, bem juntinhos. Cubra tudo com o restante do molho, garantindo que todos eles fiquem bem cobertos. Para finalizar e dar aquele toque especial, polvilhe bastante queijo parmesão ralado por cima. Agora, é só levar ao forno PR, aquecido a 180 graus, por cerca de 20 a 25 minutos, ou até o queijo derreter e gratinar, formando aquela casquinha dourada irresistível. Sirva imediatamente, ainda borbulhando na travessa. Esse canelone é muito mais do que uma receita. É memória, é carinho, é tradição de família. Tenho certeza que, se você viveu essa época, lembrou de alguém especial agora. Talvez da sua mãe, da sua avó, de um almoço de domingo na infância. A comida tem esse poder, né? De nos transportar no tempo e aquecer o coração. Então, que tal fazer essa receita hoje? Chama a família, os amigos e compartilhe essa delícia com quem fez parte da sua história ou com quem você está construindo novas memórias. O sabor vai te surpreender e o sentimento vai ser ainda melhor. E antes de ir, não esquece de deixar o seu like se você gostou dessa viagem no tempo. Comenta aqui embaixo qual receita dos anos 80 você quer ver no próximo vídeo. E claro, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como este, cheios de sabor e nostalgia. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e bom apetite!